Oi, gente, tudo bem? Mais um dia aqui conversando com vocês um pouquinho sobre algum tema relacionado à psicologia. Gente, eu amo fazer esses vídeos. Eu amo fazer esses vídeos. Eu acredito que não seja do interesse de todos, né? Mas eu acredito que possa ajudar algumas pessoas que gostem de refletir sobre alguns temas, ou até mesmo pessoas que estejam passando por algo parecido. Então eu acredito que contribua um pouquinho quando eu trago aqui algum assunto que eu trato bastante na clínica. Acredito que possa auxiliar um pouquinho outras pessoas, ou pelo menos causar alguma reflexão, né? Gente, eu tô muito feliz porque tá crescendo muito o número de pacientes que vêm aqui do canal. E eu fico muito feliz quando isso acontece, gente. Nossa, eu fico assim, é uma honra enorme saber que vocês se identificam com o meu trabalho e migram pra clínica. Nossa, gente, é um prazer imenso pra mim. Fico muito feliz mesmo, então muito obrigada. Gente, o tema que eu escolhi pra falar hoje é sobre relacionamento. Eu acredito que quem tá lá no meu Instagram sabe que a minha demanda maior, né, a demanda maior dos pacientes que eu atendo é relacionamento e ansiedade. E eu gravei um vídeo faz acho que umas 2 semanas. Gravei um vídeo lá pro Instagram, que eu também postei no meu canal de psicologia, que é esse que eu sempre deixo no primeiro comentário aqui do canal, falando sobre diálogo em relacionamento. E por que que eu gravei esse vídeo e por que que eu quero trazer também esse assunto aqui para vocês? Porque eu vejo que é um dos principais problemas em relacionamento é a falta de diálogo. Ou é a falta de diálogo, ou é o não saber como falar, não saber como se posicionar e não saber como ter um diálogo objetivo, por exemplo, a fim de alterar alguma coisa no relacionamento, de resolver alguma coisa. Eu penso que muitas pessoas já nem gostem desse assunto porque dá a impressão que é uma DR, que é uma briga. Mas não, gente, diálogo é algo comum, é algo inclusive essencial para um relacionamento saudável. Então, gente, se não tem diálogo no relacionamento, fica muito complicado de se manter a saúde mental, porque os problemas de um relacionamento, eles são resolvidos com o diálogo. Então, quando não tem isso, o que me preocupa também, né, além da pessoa não conseguir alinhar as questões do relacionamento dela, porque a outra pessoa não está disposta a dialogar. O que também me preocupa com relação a isso é todo o resto que acarreta, tudo que vem junto com essa questão da falta de diálogo. Que, por exemplo, né, a gente pode citar a questão da ansiedade, né? Uma pessoa que está no relacionamento fica subentendido que ela quer que aquele relacionamento seja saudável, não é óbvio? Então, como que a gente mantém um relacionamento saudável? Alinhando este relacionamento. E penso que não tem outra forma de alinhar o relacionamento a não ser por diálogo, não é? Que outra forma que teria da gente alinhar um relacionamento? Porque carinho, atenção, tudo isso é importante, mas a gente precisa da comunicação, porque o óbvio, ele também precisa ser dito justamente por isso, porque cada pessoa com as suas particularidades, com as suas peculiaridades, vai interpretar determinadas questões de uma forma. Tem coisas que machucam algumas pessoas, outras não. Tem coisas que pegam muito no ego de algumas pessoas, para outras pessoas não é interpretado dessa forma. Então, como que a gente alinha isso? Sendo que no relacionamento há duas pessoas diferentes, com criações diferentes, com personalidades diferentes, com experiências diferentes, com percepções diferentes.
Então, para que tudo isso seja alinhado, é muito necessário o diálogo. Eu tô falando isso, gente, porque alguns pacientes, eles trazem essa demanda de que não conseguem conversar, porque quando vão expor alguma questão que está machucando, por exemplo, o outro lado, né, coloca que aquilo é uma bobagem, que a pessoa não deveria estar preocupada com isso, que a pessoa é muito dodói, né, que ela fica se doendo por tudo. Então pensa como é difícil quando a pessoa está num relacionamento, ela está incomodada por determinado comportamento, por exemplo, da parceira ou do parceiro, e ela não pode nem ao menos se expressar, nem ao menos colocar aquela dor. Isso de fato causa muita ansiedade. Gente, a ansiedade, né, ela tá muito relacionada com medo. Sendo assim, quando a gente fica com medo da dor, por exemplo, o medo da dor dentro do relacionamento, o que acontece? Esse medo, ele vai generalizando e vai virando algo até mesmo patológico, porque fica muito frequente, né? Então isso de que eu tenha uma dor que eu não possa comunicar para resolver, imagina a angústia que isso causa, os sentimentos ruins que isso causa. Isso é muito significativo. Depois acaba que uma pessoa que ela não tem vez no relacionamento, ela não tem o diálogo no relacionamento, acaba que ela não consegue alinhar, por exemplo, outras questões da saúde mental dela. Por quê? Porque tudo aquilo gera um medo tão grande, aquilo vai afetando a autoestima, vai afetando a autovalorização, ela vai se tornando uma pessoa reprimida, uma pessoa que não consegue se impor, não consegue falar sobre os seus sentimentos. E isso, gente, é óbvio que não vai ficar só na questão, na área do relacionamento, né? Só nessa questão de forma mais particular, mais objetiva, vai ser generalizado. Então é isso que mais me preocupa. O cérebro, ele generaliza muitas questões. Por exemplo, se a gente sofre um trauma, o cérebro, ele vai generalizar. Então ele vai colocar aquelas sensações de medo, de ansiedade também em outras situações. Talvez situações que sejam bem diferentes até mesmo daquela situação que me causou trauma. Então, quando a gente está com algo pontual em alguma área, como por exemplo a falta de diálogo no relacionamento, que é algo que causa tantos outros sentimentos, tantas outras sensações ruins, muito provavelmente que isso vai começar a afetar outras áreas, né? Então, gente, caso seja tentado o diálogo por muito tempo, se realmente é um padrão que esse parceiro ou essa parceira tenha desse não diálogo, de achar que tudo é bobagem, de não considerar a sua dor, de não considerar que está tendo comportamentos adequados, eu penso que seja muito importante que este relacionamento seja revisto. Por quê? Porque se isso segue um padrão, se já faz muito tempo que você está tentando alinhar isso e não consegue diálogo algum, e essa pessoa até se orgulha desse comportamento, diz que não vai mudar, mantém essa palavra de que é uma bobagem, então viver tendo esse medo, tendo esse não olhar, não tendo essa empatia da outra pessoa, isso é muito dolorido mesmo. E penso que se a gente escolhe estar no relacionamento, é porque a gente gostaria de ter esse olhar, esse acolhimento da outra pessoa, né? Gente, sabe que ultimamente, né, tem-se um movimento muito grande para que a pessoa seja autossuficiente, para que a pessoa se vire sozinha, para que a pessoa não dependa do outro. E isso é muito legal.
Só que se a gente tá num relacionamento e a gente mantém esse padrão de que não preciso do outro pra nada, não quero o outro pra nada, penso que possa perder um pouquinho dessa essência. Eu tô falando isso, gente, porque vem muitas pacientes para mim com baixa autoestima, justamente porque tem determinada carência pelo afeto do outro, como se isso fosse errado. Porque tanto que se prega essa autossuficiência que as pessoas começaram até a questionar quando elas querem um carinho, querem um olhar do externo. E, gente, eu penso que seja tão bom quando a gente compartilha de um bom relacionamento, de uma boa relação com a pessoa. Isso não deveria ser extinto, porque isso nutre a nossa essência, isso nutre bons pensamentos, bons sentimentos. Então, eu acho uma pena quem pensa dessa forma, de forma tão radical, que não precisa de ninguém, que não precisa de nenhum relacionamento. Sabe por quê? Porque relacionamento contribui com a nossa evolução. Um relacionamento saudável, né? Diga-se de passagem. Um relacionamento saudável, ele contribui muito para o nosso crescimento. Por quê? Porque a outra pessoa, ela vai nos trazer questões que sozinhos não teríamos. E é justamente isso que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir, que faz a gente ter novas experiências. Porque aquela pessoa, ela vai vir com os gostos dela, com as vivências dela. Então isso vai permitir que a gente conheça um novo mundo, um mundo que jamais a gente conheceria se não tivesse se relacionado. Ou a gente jamais vai conhecer se a gente não se relacionar com ninguém. Então eu acho isso muito válido. Eu penso que muitas pessoas estão traumatizadas, muitas pessoas têm muito medo da dor. Eu entendo que isso seja bem doloroso, eu entendo que isso traga mesmo muitos medos, muitas ansiedades, que isso traga crenças de que ninguém vale a pena, não vale a pena manter um relacionamento com ninguém, de que ninguém é confiável. Mas, e são escolhas, tudo bem, super respeito. Né? Mas quando a gente se coloca num relacionamento saudável, a gente tem tantas oportunidades legais de convivência e de novas experiências que realmente vale a pena essa evolução. Bom, claro que eu tô falando aqui de relacionamentos saudáveis, né? Porque se não for relacionamento saudável, aí não vale a pena. Então, por que eu tô puxando isso junto ao assunto da falta de diálogo? Porque sendo o diálogo algo essencial no relacionamento, caso não haja isso, de fato, esse relacionamento está precisando ser revisto. Porque quando a gente se relaciona com alguém, não fica subentendido que essa pessoa nos ama tanto que ela escolheu compartilhar momentos da vida dela, que ela escolheu estar do nosso lado. Então fica subentendido que essa pessoa nos ama. Por isso que eu estranho tanto quando chega essa demanda, né? Dizendo que a pessoa não gosta de dialogar, porque às vezes a gente acabou de conhecer alguém e essa pessoa que a gente acabou de conhecer acaba tendo mais empatia com a gente do que alguém que está no relacionamento com a gente. Alguém que diz que nos ama, alguém que diz que quer ter algo mais sério. Então, por isso que a conta não fecha. De fato, gente, se não há um olhar, um carinho, uma empatia vinda da pessoa que escolheu estar com a gente, que a gente escolheu estar com essa pessoa, de fato a conta não fecha, tem algo um pouco estranho aí. E se a gente for mantendo um relacionamento indigno, porque sim, gente, quando a gente tá num relacionamento que não tem o mínimo de diálogo, esse relacionamento pode ser caracterizado indigno, porque é algo que traz muitas coisas ruins, muitos sentimentos ruins, muito medo, muita ansiedade. Então, por isso que seria interessante rever tudo isso, rever quais são os nossos valores estruturais,
rever o motivo pelo qual a gente se colocou num relacionamento. Então, tudo isso é muito importante para manter a nossa saúde mental. E sim, gente, é muito importante a gente se colocar em primeiro lugar nesse sentido, porque caso a nossa saúde mental esteja sendo deixada de lado por conta de um relacionamento, alguma coisa aí tá muito errada mesmo. Porque ninguém é obrigado a ter um relacionamento. Então, se a gente se coloca em um, isso deveria ser para acrescentar coisas boas, para a gente evoluir, para acrescentar experiências boas, bons sentimentos e não o contrário, tá bom? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma a vocês a refletirem um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Até a próxima, então!